O assunto do nosso trebuchet da tecnologia, nosso trebuchet da eletrônica, tem muito a ver com a física quântica. Trata-se daquilo que nós já falamos num artigo que escrevemos em 2008 sobre a spintrônica. Vem aí a spintrônica. Veja o link aí abaixo, você pode ler o artigo completo lá no nosso site. Nesse artigo, a gente previa já em 2008, baseado no que estava acontecendo na época em relação à eletrônica, à física quântica, que nós teríamos aí uma eletrônica baseada no spin do elétron e não na carga do elétron. Hoje, quando a gente examina o funcionamento dos circuitos eletrônicos, eles se baseiam totalmente no fato de que o elétron tem uma carga negativa. Então, ele serve para transportar cargas, formar correntes, e a sua ausência forma as lacunas, as cargas positivas. Então, basicamente, a eletrônica que a gente tem, assim, hoje em grande parte, é uma eletrônica baseada na carga elétrica dos elétrons. Mas a gente sabe, isso já vem de longe, que o elétron também tem uma outra propriedade, que é uma propriedade magnética, é o spin. Né? Então já se falava lá em 2008 e antes, né, sobre a possibilidade de nós termos uma eletrônica, vamos dizer, uma ciência do elétron, mas baseado o quê? Na sua propriedade magnética, no spin, que é o que faz hoje a física quântica, né? Os computadores quânticos, que eles armazenam as informações nos spins dos elétrons, né? E aí vieram as novidades também, porque em 2007 o cara ganhador do Prêmio Nobel, ele já tinha feito um trabalho bem anterior, lá de 1973, que revelava a possibilidade de que o elétron na realidade não é único, não é uma partícula única. Na realidade, o elétron seria formado por duas partículas. E uma delas seria justamente a que corresponde à propriedade magnética. Em outras palavras, o elétron, na realidade, ele seria formado por duas partículas, sendo uma responsável pela carga negativa e a outra responsável pelo spin, pela propriedade magnética. Então, eles seriam separados. Nós poderíamos, então, no futuro, ou já está começando isso, ter uma eletrônica, né, uma ciência do elétron, baseada nessas propriedades duplas, nessa duplicidade da partícula, que seria metade elétrica, metade magnética. Nós teríamos, então, a eletrônica convencional, baseada na propriedade elétrica do elétron. E a eletrônica quântica, vamos dizer, a eletrônica, a spintrônica, que seria baseada na outra metade do elétrico, que a gente já está chamando de spinon, né? Em relação ao spin, relacionado com o spin. Então, haveria uma partícula chamada spinon, associada à outra metade, que seria a parte elétrica, que ela reteria aquela propriedade magnética, que a gente sabe que pode ser mais um ou menos um, e que antigamente, quando a gente pensava que o elétron era redondinho e que ele girava, era associada à rotação dele. Então ele podia girar num sentido ou no outro, dando assim um spin menos um, aliás, menos meio ou mais meio, que a gente utilizava então para armazenar bits num computador quântico. E finalmente se conseguiu provar que realmente os elétrons têm essa dubiedade. Eles são formados por duas partículas, uma contém a carga elétrica e a outra que contém a parte magnética, que seria chamado o spinon, né? Que daria origem a uma nova tecnologia, que seria a spintrônica, que eu já falei lá em artigo em 2008. O que aconteceu foi que professores lá da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, eles conseguiram mostrar que realmente o elétron tem essa propriedade dupla. Ele é, na realidade, uma partícula formada por duas, né? Como a gente sabe que o átomo é formado por muitas partículas, o elétron também teria uma formação múltipla. Esses professores, né, o Peter Ksaka e Tong Gao,
eles conseguiram detectar isso num cristal de rutênio. Assim, realizando um experimento com esse cristal, eles aplicaram um campo magnético e conseguiram medir as variações de temperatura da amostra e levantar um padrão quântico, um padrão que detecta como que essa variação de temperatura ocorre nas partículas que formam os átomos desse cristal. E lá eles conseguiram provar, então, que existem partículas separadas para a carga elétrica e para aquela que determina o momento magnético, que seria o spin. Então, assim, eles conseguiram mostrar que realmente o elétron tem uma natureza dupla e que será possível a gente aí no futuro ter uma spintrônica, que a gente já previa lá no passado, em 2008, quando nós escrevemos o artigo, baseado no prêmio Nobel do autor, né, que determinou naquela época, mas apenas teoricamente, que o elétron teria uma natureza dupla. A gente acredita que muita coisa ainda vem por aí em relação às naturezas duplas de muitas partículas, né? Aquelas que especificamente têm propriedades magnéticas e elétricas, né? E talvez isso dê origem a novos componentes fantásticos. E até esteja aí a chave para a gente utilizar apenas a partícula magnética do elétron para criar componentes quânticos. E aí nós teremos talvez uma nova e grande janela para componentes quânticos, componentes que terão comportamentos assim fantásticos para a eletrônica do futuro, que seria, na realidade, a spintrônica, porque ela é baseada nessas partículas chamadas spinons. Até mais! Inscrevam-se no nosso canal para ter sempre as novidades da tecnologia comentadas de uma maneira que você gosta, que você entende.